Bem, pessoal, estamos de volta com o nosso segundo bloco aqui do Proseando nas Gerais com Diego Dutra, que com certeza, como você percebeu, vendedor de plano de saúde, ele foi. Mas com certeza também aprontou alguma coisa, ele tem história para contar. Sem dúvidas nenhuma, né? Depois que eu consegui um emprego, né, consegui vender as 3 Bíblias dentro de Montes Claros, o cara ficou surpreso, o cara falou assim comigo, você vendeu esses 3 em um dia, né? Eu falei assim, vendi em que bairro? Todos os Santos, mas esse bairro é bairro de classe média para cima, ninguém compra esse plano aqui na cidade não, em Montes Claros não vende, eu te dei só para você ir embora daqui. O cara gostou, então descobriu que eu conseguiria fazer milagres, ele me colocou numa equipe, na época era a melhor equipe de vendedores, eles utilizavam um Sprinter toda personalizada, com telão para exibição de filmes, né, em praça pública à noite, fazer aquela propaganda bonita, né, aquele auê, e aquilo me chamou a atenção muito, inclusive. Talvez definiria alguma coisa no meu futuro. No futuro. E nessas viagens, muita coisa estranha e engraçada acontecia. Coisas assim que se a gente contar, vira longa de comédia, longa de drama, longa de terror. Mas a história que eu nunca na minha vida vou esquecer, ela aconteceu aqui em Montes Claros. Logo na primeira semana minha de experiência, eu voltei, a viagem na primeira semana durou 3 dias, eu voltei mais sem dinheiro ainda do que o que eu fui, vendi, mas eu descobri que todo o dinheiro que eu tinha ganhado ficou nas despesas de viagem, né? Então eu tinha que embolar uma logística para a próxima, então precisei ganhar algum dinheiro aqui dentro da cidade. Então fui vender plano aqui dentro. Por telefone, alguém entrou em contato com a empresa, perguntando sobre o plano, estava interessado em fazer um contrato. Como eu estava na empresa, alguém falou, olha, Diego, tem como você atender uma pessoa, possível cliente no bairro tal? Esse bairro era perto da estrada da produção, era o último bairro de Montes Claros e a pessoa me fez o favor de morar na última rua do bairro, né? A rua dela já era de terra e o mato, e a próxima cidade já era do mato para lá. E aí, cara, eu tinha 1,50 no bolso, peguei uma lotação e fui atender essa pessoa, pegando com Deus para ela fechar o contrato, para eu ganhar o dinheiro, que era a minha comissão, que era no ato da assinatura, ela pagava a entrada e essa grana aí era a minha grana, né? Para poder voltar de ônibus. Para voltar e antes de voltar, antes de pegar o ônibus, eu tinha que comer, porque eu já não aguentava ficar nem em pé mais de fome. E aí eu tive que chegar lá de ônibus, vender, receber, comer, pegar o ônibus e voltar para casa. E já entregar o dinheiro para comprar alguma coisa, fazer uma comprinha ali de verdura, ou sei lá, ajudar a pagar uma conta de luz, enfim, a minha necessidade era essa. Cara, o problema é que quando chegou lá, eu fiquei mais de 3 horas explicando sobre a empresa, o funcionamento, os benefícios do plano para essa pessoa, e essa pessoa ela não quis, ela não fechou o contrato. E agora para voltar para casa? Ai, meu Deus, eu tô cansado até hoje, só de lembrar, aí eu comecei a voltar a pé. Cara, quando eu cheguei mais ou menos no Maximin, para quem conhece muito bem Montes Claros, sabe que da estrada da produção no Maximin são muitas léguas, não é uma coisinha que você faz assim a pé para se estivesse indo ali na padaria, não. É longe, né? E eu morava no Santa Rita, na beiradinha do centro da cidade, então quanto mais para dentro do centro você vem, mais longe se torna daquele bairro, né? Então era muito longe. E eu já estava assim desfalecendo, já era noite, quando perto de frente ali o Maximin, encostou a moto do meu lado, eu pensei, graças a Deus o mototáxi vai me oferecer uma carona de graça, na hora que ele vê que eu tô tremendo, que eu tô com a boca branca, ele vai me levar em casa. Aí o cara falou assim comigo, aí velho, passa o direito, truta, passa a grana aí, maluco, o cara queria me roubar. Aí eu com a maletinha, com 3 contratos dentro, você sempre carregava 3, né? Eu não tava aguentando nem segurar a maleta mais, o sapato já tava abrindo o bico assim, ó, e a parte de trás da sola. Aí eu olhei para ele assim, magrelinho, com a blusa social por dentro da calça as pernas bem fininhas, a calça frouxa. O cara olhou para mim assim, parecendo uma vassourinha de social. Aí eu falei, amigo, eu tô vindo, eu não sei o nome do bairro, né? Eu tô vindo daquele bairro de lá, fulano de tal. Fui vender um contrato para uma pessoa, a pessoa não fechou, eu tô voltando para casa a pé. Eu moro no Santa Rita, cara. Eu não tô aguentando ficar nem em pé mais, bicho. Eu vou falar a verdade para você. Eu não tenho 1 centavo e aí eu olhei pra garupa da moto dele assim e falei, não sei nem como é que eu vou chegar em casa mais, que eu tô quase morrendo. Aí ele falou, mano, se eu tivesse um capacete aqui eu ia te dar uma carona, velho, mas eu não tenho capacete não, bicho. Mas vem cá, velho, o que você faz da vida, Carona com bandido. Carona com bandido, né? E podia começar uma bela amizade ali, né? Aí ele falou assim, você trabalha com o quê, truta? Eu falei assim, eu sou vendedor de plano de saúde. O cara virou pra mim e falou assim, rapaz, sai dessa vida, mano, arruma um emprego decente pra você, velho. Isso não é vida não, você tá doido, faz uma correria aí, Conselho de bandido, eu vou te falar, essa é pra outro filme. A gente eu posso falar a verdade? Aqui na história. Esse conselho que ele me deu, eu vejo assim,
não foi um menosprezo pela profissão. Talvez ele sabia que aquela profissão naquela época não devia ser uma coisa muito fácil, difícil. Né? E olhando para mim, olhando a minha aparência, o meu estado físico e emocional naquela hora, ele imaginou que aquilo para mim não estava dando certo, né? Ele me deu um conselho, cara, e eu vou te falar a verdade, eu segui o conselho do cara, eu nunca vou esquecer o conselho desse ladrão. Mas eu não sei se esse conselho funcionou muito não, porque eu já sei também que Diego, depois de vendedor de plano de saúde, foi ser engenheiro. Bateu que é o sonho de criança, eu quero ser, você engenheiro, numa época em que haviam muitos assaltos a empresas de engenharia em Montes Claros. E essa outra face da sua vida, outra profissão, o mesmo bandido? Não deixou de ser um cara com hangada. Pois é, cara, eu tinha um sonho que era ser engenheiro civil. Meu pai era o motorista da carreta da construtora e eu via o famoso, conhecido, uma pessoa maravilhosa que influenciou muito na minha vida, que é o Dr. Geraldo Ademir, que é o Tim, engenheiro civil por formação. Eu via o Tim com aquela calça jeans suja de terra, a bota de couro, aquele bigodão de engenheiro dele, eu achava aquele bonito e falava, rapaz, eu queria ser caminhoneiro, por achar maravilhosa a profissão do pai. Eu acho que é natural isso em toda criança, querer imitar o pai. Mas eu via aquele engenheiro também, eu falava assim, eu quero ser isso daí, porque o cara andava num carro com adesivo da firma, aquilo eu achava muito bonito, adesivo de firma em porta de carro. Ele usava calça jeans suja, a bota de couro, eu achava legal essas coisas, né? Eu brincava de firminha quando eu era pequeno, né, com os caminhãozinhos de lata ali, e tudo que falava que era firma eu achava muito bonito. Minha maior alegria era chegar no pátio dessa empresa e ver aquele tanto de máquina e carretas estacionadas e aquele pessoal de capacete trabalhando. E aí eu alimentei por muito tempo esse sonho de ser engenheiro civil. Quando eu descobri que sabia desenhar e comecei a fazer os desenhos à mão livre na escola, eu descobri que talvez eu poderia ser arquiteto também, porque me falavam, você desenha bem, já pensou em fazer arquitetura? E tudo na mesma área ali de construção, né? Eu comecei a alimentar o sonho de fazer ou engenharia civil, faculdade, ou arquitetura. O problema é que foi bem na época que os meus pais se separaram, foi a época que eu tive que virar vendedor de plano de saúde, então não pude fazer a faculdade. Cheguei a fazer processo seletivo 2 vezes para arquitetura, cheguei a passar em federal com colocação boa, acho que minha mãe vai descobrir agora, 4º lugar em Viçosa, mãe, nunca te falei para a senhora não ficar com raiva. Mas vou eu passei aqui que eu não sou conivente. Passei e não pude ir por conta da separação, né? Então não era uma hora boa talvez para sair de casa. E nunca pude então estudar nenhuma dessas 2 faculdades. Mas eu sempre fui um cara, Denis, que eu sempre acreditei que eu podia ser tudo na minha vida. Tudo que eu quisesse ser, eu tinha total condição de ser. Talvez não as condições de vida, as condições necessárias, financeiras e tudo mais para buscar aquilo ali. Mas a condição intelectual e moral eu sabia que eu tinha condições, né? E espiritual, porque eu sempre tive muita fé em Deus, sou cristão e eu sabia que com Ele tudo na minha vida seria possível. Eu comecei a estudar, eu comecei a fazer um curso de AutoCAD. Esse curso é um programa, ele me ensinava a operar um programa, um software para elaboração de projetos 2D e 3D, né, plantas de construção, e aí eu vi minha porta de entrada para esse ramo, né? Comecei a fazer esse curso e comecei a trabalhar fazendo projetos para arquitetos e engenheiros, serviços de cadista, desenho. Hoje é uma profissão muito comum, na época não se encontravam quem fazia isso na cidade, então eu comecei a me dar bem com isso. Chamei a atenção de um cara que hoje é muito meu amigo, que é o Fernando Dilson, a quem eu devo muita honra, tenho muita gratidão por ele. A gente se conheceu em um encontro de trabalho em uma prefeitura para a qual eu estava prestando serviço aqui do norte de Minas Gerais. E ao fato de eu fazer as coisas com muito critério e velocidade, chamou a atenção desse cara. Ele falou assim comigo, eu tenho o meu escritório de engenharia e lá é muito barulho, eu não consigo desenhar. Talvez no seu escritório eu consiga fazer isso melhor. O que você acha da gente dividir as despesas do seu escritório? Você me dá um lugar no seu escritório, a gente faz isso e vai dar certo. A gente pode alugar um lugar novo, maior, dividir as despesas e tudo mais. Maravilha, fechei acordo com o cara, né? Vamos trabalhar junto. Para mim era muito bom ter um engenheiro do meu lado, né? Alguém para dividir a despesa? Não, e o melhor, eu queria ser engenheiro. Então, sim, se eu estou com engenheiro em do meu casa. lado, seria muito... Você acha que as possibilidades de abertura de portas seriam maiores, né? Sim. E aí, acontece que nós nunca chegamos a fazer juntos esse escritório de desenho de projeto de CAD. Porque na nossa segunda conversa para falar e amadurecer as questões do escritório, em associação, surgiu uma demanda para ele em uma cidade, de uma obra, da qual ele não poderia, não sei porquê, pegar a obra pela atual construtora dele. Então ele me chamou e falou, olha, vamos fazer uma construtora juntos para pegar essa obra, é uma obra licitada, tudo nos conformes da lei, tudo certinho assim, assim assado.
me explicou como funcionava tudo, fizemos a empresa juntos. Então eu entrei de sócio com o Fernando. Eu digo que ele era o meu chefe, né? Porque ele entrou com a grana e eu entrei com o trabalho. Com o trabalho. Então 20% das obras que eu trouxesse para a empresa através das licitações era o meu lucro. Então fizemos essa empresa, foi a construtora ADM, que existe até hoje, né? Eu saí dessa construtora após alguns anos, mas o Fernando continuou com ela, está muito bem inclusive. Mas fizemos essa construtora e dali eu comecei a trabalhar de fato com construção civil, com execução de obras grandes. Fizemos obras para governo do estado, DEOP, prefeituras, hospitais particulares daqui de Montes Claros, de ampliação. Enfim, foram grandes obras das quais eu pude aprender muito sobre engenharia civil. Aí eu digo que eu virei um engenhista pelo fato de ter conseguido aprender muito da teoria e execução, né? Então virei um prático de arquitetura e meio prático de engenharia, porque eu digo que eu me dei mais com a arquitetura pelo fato da sensibilidade, da criação, do fato de desenhar muito bem à mão livre. Eu quero saber como é que você conseguiu conciliar tudo isso, principalmente agora com engenharia civil, com uma outra paixão sua, que é a motocicleta. Para quem não sabe, Diego também é trilheiro e acho que foi aí que surgiu inclusive o pontapé inicial para ser cineasta. Como é que foi essa história? Você já tinha essa paixão por moto desde sempre? Eu vou tomar um gole dessa água aqui, porque só de lembrar da poeira da trilha, a garganta já seca a garganta. Bom, acontece que no final da minha estadia na construtora, eu já estava cansado da lida, porque eram muitas viagens mesmo, para entrar em licitações, para fazer visita de campo e tudo mais. E eu queria estudar, e eu queria ter uma vida com família, eu queria arrumar uma namorada, queria me casar, queria ter essa vida. E eu via que a vida do meu colega, do Fernando, era uma vida complexa por questões de disposição de tempo e atenção para as pessoas que ele amava. E eu queria seguir uma vertente diferente. Eu falei, acho que eu não estou muito feliz, apesar de amar muito aquilo que eu fazia. Então, nessa fase de saída da construtora, eu pedi o meu desmembramento do contrato social, né? E mudei até de casa, porque a casa que eu morava também funcionava como escritório, né? A gente decidiu fazer escritório na minha casa. Acabava ficando dentro, né? E sofremos 2 roubos, inclusive, e um deles foi dentro da minha casa, né? Fita dada de funcionário, infelizmente isso acontece até hoje. Complicado. Mas quando eu saí dessa casa e aluguei uma casa nova para mim, eu comecei a ficar muito emburrecido e triste, porque eu estava longe do que eu gostava de fazer. E uma das válvulas de escape para mim foi conseguir comprar uma moto de trilha muito simples, a mais básica. E essa moto me colocou numa coisa que eu não sabia que eu gostava tanto, que era a trilha. Eu fui para fazer um dia e ver o que dava, né? Aí veio a paixão, cara. Eu descobri que a trilha foi feita para mim e eu fui feita para a trilha, falando, é claro, das questões de hobby, né? Porque tem muitas coisas que estão acima disso na vida da gente, na vida de um homem. Mas eu descobri que eu levava muito jeito. Eu sempre tive na minha veia, correndo adrenalina. Eu sempre gostava de coisas muito radicais. Na época de vendedor de plano de saúde, sempre que eu ia para uma cidadezinha, eu procurava fazer amizade com pessoas que tinham algum envolvimento com alguma coisa de esporte. Então eu fiz amizade com o pessoal do paraquedismo, do rapel, do montanhismo, os espeleólogos que entravam em grutas. Então eu sempre fui engajado com essas ações e praticava muito isso, né? Escalei por muito tempo. E na trilha eu pude voltar àquela época radical na minha juventude. Mesmo aquele cara tímido, que com o trabalho do vendedor de plano de saúde, essa timidez acabou, isso aí quebrou, foi o que me definiu como um homem mais cara de pau nas questões de como partir dali para uma conversa, para a abertura de um diálogo profissional, enfim, veio do pós-vendas, né? Veio a calhar, inclusive, né? O trocadilho, pós-vendas. E aí a trilha trouxe de volta para mim esse prazer que eu sentia na época de vendedor, que era o contato com esportes radicais aos finais de semana, daquela mesma época. E comecei a fazer trilha todo final de semana, né? A equipe Filhos da Trilha, que é uma equipe, uma das maiores de Minas Gerais, eles me adotaram, já me colocando o pseudônimo maravilhoso de Cachorrão. Excelente pseudônimo. Imagino que sua esposa deva amar e nem deve nem saber o porquê desse cachorrão. Não, e aí muita Melhor não gente... saber, viu? Um cachorro, um pitbull Reginus albino, bem branquelo e do olho verde. E aí os caras na hora que olharam falaram, como é que é? Esse cachorro é a sua cara. Você. É o pai e o filho, né? Cachorrinho e cachorrão, né? E aí pegou o cachorrão, né?
Então, era uma coisa que eu tinha muito prazer em fazer. E eu era muito ousado, eu queria subir nos lugares que os profissionais subiam, eu queria passar no buraco que eles conseguiam passar, e eu queria provar para minha mãe e para os meus amigos que eu estava passando naqueles lugares, que eu estava conseguindo fazer aquelas coisas. E o que eu fazia? Eu tirava o celular do bolso e filmava os que os meus amigos faziam, para provar mostrar que era difícil, depois eu mandava alguém me filmar para provar que eu também conseguiria fazer aquilo dali, né? Pausa, porque é essa questão dessa filmagem que vai nos fazer sair do plano de saúde, da engenharia, do meio da trilha para as telas do cinema. No próximo bloco, segura a onda aí.